Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 27. Educar o povo. Santa Helena, Califórnia, 20 de agosto de 1902. Onde quer que a verdade seja proclamada, deve ser ministrada instrução quanto ao preparo de alimentos saudáveis. Deus quer que em todo lugar o povo seja ensinado a usar criteriosamente os produtos que podem ser encontrados com facilidade. Instrutores bem preparados devem mostrar ao povo a utilização, para seu maior proveito, dos produtos que podem produzir ou conseguir na sua região do país. Assim, tanto os pobres como os que estão em melhores condições poderão aprender a viver com boa saúde. Desde o início da obra da reforma do regime alimentar, consideramos necessário instruir. Deus quer que prossigamos nessa obra de educar o povo. Não devemos dela nos descuidar pelo temor dos efeitos que poderá ter sobre a venda dos produtos alimentares preparados em nossas fábricas. Não é esse o assunto de maior importância. Nossa obra é mostrar ao povo como conseguir e preparar o alimento mais saudável e como as pessoas poderão cooperar com Deus na restauração da sua imagem moral. Nossos obreiros devem exercer sua habilidade no preparo de alimentos saudáveis. Ninguém deve espreitar os segredos do Dr. Kellogg. Todos, porém, devem saber que o Senhor está ensinando muitas mentes em muitos lugares a preparar alimentos saudáveis. Muitos produtos há que, se preparados e combinados de maneira conveniente, podem ser transformados em alimentos que serão uma bênção para os que não podem comprar os alimentos saudáveis mais caros e preparados de maneira especial. Aquele que na construção do tabernáculo deu habilidade e entendimento em todo tipo de obra de arte, dará habilidade e entendimento ao seu povo na combinação de produtos alimentares naturais, mostrando-lhes dessa forma como conseguir um regime alimentar saudável. O conhecimento com respeito ao preparo de alimentos saudáveis é propriedade de Deus e foi comunicado ao homem a fim de que ele possa transmiti-lo aos seus semelhantes. Ao dizer isso, não me refiro ao preparo especial feito pelo Dr. Kellogg e outros que estudaram durante muito tempo e gastaram muito para se aperfeiçoar. Refiro-me especialmente ao preparo simples que todos podem obter para si mesmos, a instrução com respeito à qual se deve falar livremente aos que desejam viver com saúde e especialmente aos pobres. É desígnio divino que em toda parte homens e mulheres sejam animados a desenvolver seus talentos no preparo de alimentos saudáveis a partir dos produtos naturais, oriundos da sua própria região. Se recorrerem a Deus utilizando seus dons e habilidades sob a direção do seu Espírito, aprenderão a transformar em alimentos saudáveis os produtos naturais. Conseguirão, dessa forma, ensinar os pobres a proverem-se de alimentos que substituirão a alimentação cárnea. Os que assim forem auxiliados poderão, por sua vez, instruir outros. Semelhante trabalho será ainda feito com zelo e energia consagrados. Caso houvesse sido feito anteriormente, haveria hoje muito mais pessoas na verdade e muitas outras que poderiam repartir as instruções. Aprendamos qual é o nosso dever e depois vamos colocá-lo em prática. Não devemos ser dependentes e incapacitados, esperando pelos outros para realizar o trabalho que Deus nos confiou. No uso dos alimentos devemos exercer discernimento e bom senso. Ao percebermos que certo alimento não nos convém, não precisamos escrever cartas de consulta para aprender a causa do distúrbio. Mudemos a dieta, usemos menor quantidade de alguns alimentos, experimentemos outras preparações. Logo saberemos o efeito que sobre nós têm certas combinações. Como seres inteligentes, estudemos individualmente os princípios e usemos a nossa experiência e discernimento para decidir quanto a que alimentos mais nos convém. Os alimentos usados devem adaptar-se às nossas ocupações e ao clima em que vivemos. Alguns alimentos convenientes num país não o serão noutro. Algumas pessoas serão mais beneficiadas deixando de comer durante 1 ou 2 dias na semana do que com qualquer quantidade de tratamentos ou orientação médica. O jejum de 1 dia na semana lhe seria de proveito incalculável.
Foi-me instruído que o alimento composto de frutos oleaginosos é muitas vezes usado sem critério, que é usado em quantidade demasiada e que alguns deles não são tão saudáveis quanto outros. A amêndoa é preferível ao amendoim, mas este, em pequena quantidade, pode ser usado juntamente com os cereais para formar um alimento nutritivo e de boa digestão. As azeitonas podem ser preparadas de modo tal que sejam comidas com bons resultados em cada refeição. O proveito desejado com o uso da manteiga pode ser obtido substituindo-a por azeitonas devidamente preparadas. O óleo das azeitonas corrige a constipação e, para os tuberculosos e os que sofrem de inflamação e irritação do estômago, ele é melhor do que qualquer medicamento. Como alimento, é melhor do que qualquer gordura de segunda mão de origem animal. Seria conveniente cozinhar menos e comer mais frutas em estado natural. Ensinemos o povo a comer abundantemente uvas, maçãs, pêssegos, peras, amoras e toda outra espécie de frutas que seja possível conseguir. Sejam elas preparadas e conservadas para o uso no inverno, usando-se quanto possível vidros em vez de latas. No tocante ao alimento cárneo, devemos instruir o povo a nele não tocar. Seu uso é prejudicial ao melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e morais. Devemos fazer campanha decidida contra o uso do chá e do café. Convém também abster-se das sobremesas complicadas. Leite, ovos e manteiga não devem ser classificados como alimento cárneo. Em alguns casos, o uso de ovos é proveitoso. Não chegou ainda o tempo de dizer que deva ser inteiramente abandonado o uso de leite e ovos. Famílias pobres existem, cuja alimentação consiste grandemente em pão e leite. Usam pouca fruta e não podem comprar alimentos como as nozes. No ensino da reforma do regime alimentar, como em todo outro ramo do Evangelho, devemos considerar as pessoas em sua real situação. Até que possamos ensiná-las a preparar alimento saudável que seja apetitoso, nutritivo e, ao mesmo tempo, econômico, não temos a liberdade de apresentar-lhes as sugestões mais avançadas referentes à reforma alimentar. Seja progressiva a reforma alimentar. Sejam as pessoas ensinadas a preparar o alimento sem o uso de leite ou manteiga. Diga-lhes que logo virá o tempo em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, nata ou manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Aproxima-se o tempo em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a terra. Deus concederá ao seu povo habilidade e tato para preparar alimento saudável sem o uso dessas coisas. Rejeite o nosso povo toda receita não saudável. Aprendam a viver de maneira adequada, ensinando a outros o que aprenderam. Partilhem esse conhecimento como o fariam com a instrução bíblica. Ensinem as pessoas a, evitando a grande quantidade de cozimentos que tem enchido o mundo de inválidos crônicos, preservarem a saúde e o vigor. Por preceito e exemplo, esclareçam que o alimento que Deus deu a Adão em seu estado isento de pecado é o melhor para o uso do homem, ao buscar ele reaver esse estado de pureza. Os que ensinam os princípios da reforma de saúde devem ser entendidos quanto às doenças e suas causas, compreendendo que cada ato do ser humano deve estar em perfeita harmonia com as leis da vida. A luz dada por Deus sobre a reforma de saúde é para nossa salvação e salvação do mundo. Homens e mulheres devem ser informados quanto ao corpo humano, preparado por nosso Criador como o lugar de sua morada, e do qual ele deseja que sejamos fiéis mordomos. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Devemos manter os princípios da reforma de saúde e deixar que o Senhor guie os sinceros de coração. Apresentemos os princípios da temperança em sua forma mais atrativa. Disseminemos os livros que dão instrução a respeito do viver sadio.
As pessoas encontram-se em extrema necessidade da luz que brilha das páginas de nossos livros e revistas sobre saúde. Deus deseja usar esses livros e revistas como meios através dos quais raios de luz atraiam a atenção das pessoas e as leve a atender à advertência da mensagem do terceiro anjo. As revistas de saúde são instrumentos para realizar no campo uma obra especial da disseminação da luz que os habitantes do mundo devem possuir neste dia de preparo de Deus. Exercem elas uma indizível influência no interesse da reforma de saúde, da temperança e pureza social, e realizam um grande benefício ao apresentarem às pessoas esses assuntos de maneira apropriada e no seu verdadeiro sentido. O Senhor tem estado a enviar-nos regra sobre regra, e se rejeitarmos esses princípios, não estaremos rejeitando o mensageiro que os ensina, mas aquele que nos deu esses princípios. Reforma. Uma contínua reforma precisa ser mantida perante o povo e, por meio do nosso exemplo, devemos confirmar nosso ensino. A verdadeira religião e as leis da saúde andam de mãos dadas. É impossível trabalhar em prol da salvação de homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade do afastamento dos prazeres pecaminosos que destroem a saúde, afetam o espírito e impedem a verdade divina de impressionar a mente. Homens e mulheres precisam ser ensinados a vigiarem atentamente todo hábito e prática e imediatamente evitarem as coisas que produzem estado insalubre do organismo e consequente sombra escura sobre a mente. Deus quer que os seus representantes vivam continuamente de acordo com uma norma elevada. Por preceito e exemplo, devem sustentar esse padrão perfeito acima da falsa norma de Satanás que, se for seguida, produzirá miséria, degradação, doença e morte, tanto agora como a morte eterna. Os que alcançaram conhecimento acerca da maneira de comer, beber e vestir para a preservação da saúde, partilhem com outros esse conhecimento. Levem aos pobres o evangelho da saúde de modo prático, para que saibam cuidar devidamente do corpo, que é o templo do Espírito Santo.